saúdo a todos com a paz do Senhor e quero convidar você a pegar a sua Bíblia para lermos um texto da Palavra de Deus. No Evangelho que segundo escreveu Marcos, capítulo 4, vamos ler do versículo 35 até o versículo 41. Se você tem uma Bíblia, faça essa leitura conosco. Diz assim o texto sagrado: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu amado irmão, minha amada irmã, nem todo problema é uma tempestade, mas toda tempestade é um problema. Acontece que às vezes pessoas fazem de um pequeno problema, um probleminha, de uma gota d'água, uma tempestade. Que às vezes aquilo que podia ser resolvido de maneira rápida e simples, por causa de atitude, de ações que são tomadas, toma uma dimensão tão grande que os danos e os prejuízos são, algumas vezes, irreparáveis. Por isso eu quero logo iniciando dizendo que nem todo problema é uma tempestade. Agora, toda tempestade é sim um problema. A outra coisa que nós queremos tirar da lição desse episódio aqui nas Sagradas Escrituras, que foi registrado por Mateus, por Marcos e também por Lucas, desse texto a respeito de Jesus apaziguando uma tempestade, que tantas vezes é pregado, que tantas vezes é mencionado, que tantos louvores se criou e ainda serão criados para tratar deste episódio, deste momento aqui, vivenciado pelos discípulos de Cristo. A outra lição que nós queremos tirar é que o texto diz que Jesus entrou no barco e disse aos discípulos: Passemos para a outra margem. Veja que a direção de tomar aquela embarcação foi do próprio Cristo. Veja que a iniciativa de entrar no barco e atravessar o mar da Galileia ou o lago de Tiberíades para a outra margem foi do próprio Cristo. Aleluia! E agora eu pergunto, será que Cristo, será que o Senhor Jesus, sendo onisciente, conhecendo de antemão todas as coisas, não sabia que lá pelas tantas daquela trajetória, daquela travessia, não haveria de se levantar uma grande tempestade? É claro que sim. É claro que ele sabia. Jesus, que tinha ensinado aos seus discípulos acerca de várias coisas, tinha mostrado de maneira teórica a respeito de como o reino, de como o comportamento do reino, de como coisas que poderiam acontecer no reino viessem ou pudesse acontecer. Jesus agora vai ensinar de maneira prática. Para mim, aquela tempestade é prática pedagógica. Glória a Deus, é ensinamento na prática. De que mesmo aqueles que seguem a Cristo, mesmo aqueles que servem a Jesus, mesmo aqueles que estão no mesmo barco que Jesus está, aleluia, podem e passam por situações adversas, enfrentam tempestades na sua vida, enfrentam problemas que se assemelham a um grande temporal. Então, a outra lição, a segunda lição que nós aprendemos desse texto,
é que o fato de nós seguirmos a Cristo, de sermos seus discípulos, de sermos sua igreja, não nos exime de passarmos por dificuldades, de passarmos por perseguições, de passarmos por momentos que se comparem a uma verdadeira tempestade. Aleluia! A terceira lição que eu quero, que nós queremos tirar neste momento, é que nem todos estão no mesmo barco. Às vezes, alguém que está numa situação bem favorável, né? Olha para o outro e diz, nós estamos no mesmo barco. Não é não, irmão, não está não. Vamos tomar, por exemplo, esta situação que o Brasil está passando, o mundo está passando com esta pandemia. E alguém diz, nós estamos no mesmo barco. Não. Nem todos estão no mesmo barco, apesar de que todos estão com Cristo. O texto diz que Jesus estava num barquinho com os seus discípulos e havia outros barquinhos. Quando a tempestade veio, atingiu não somente o barco de Cristo, atingiu também os outros barquinhos. E ali havia barco de todos os tamanhos, de todas as capacidades. Barcos grandes, barcos pequenos, barcos médios. Havia barcos diferentes. E todos estavam agora debaixo da mesma situação. Aleluia! Quando a tempestade veio, não veio somente sobre o barco de Cristo, veio sobre todos os outros barcos. Da mesma maneira que quando a bonança chegou e a quietude chegou, não veio somente para o barco de Cristo, veio também para todos os outros barcos. Então a terceira lição é que nós não estamos no mesmo barco, cada um na sua particularidade, cada um nas suas condições, cada um com suas limitações, cada um com a sua maneira de agir, de reagir em situações adversas na sua vida. Mas o importante é que Cristo esteja neste barco, que a presença de Jesus esteja neste barco, que é a figura da minha e da tua vida. Glórias a Jesus. A quarta lição é que os discípulos começaram a lutar para tirar a água do barco, o que era muito natural, logicamente. Ora, se tínhamos uma tempestade, o melhor a fazer era evitar que o barco afundasse. O texto diz que as ondas eram tão grandes que cobriam o barco, e o barco se enchia d'água. Então os discípulos agora começam a lutarem, a trabalharem para fazer o quê? Tirar a água do barco. Mas apesar de toda a sua habilidade, apesar de toda a experiência de alguns deles que eram pescadores, ali nem todos eram pescadores, mas Pedro, Tiago, João, André, pelo menos esses 4 que tinham uma empresa de pesca em Betsaida, estes homens eram peritos no mar, estes homens conheciam as marés, estes homens conheciam o tempo, aleluia, com relação às enchentes, ou ao mar vazio, ou ao mar cheio, aqueles homens que eram peritos em pescaria na noite, usaram toda a sua habilidade, toda a sua força, mas o problema somente se avolumava e eles perceberam que não conseguiriam vencer aquela tempestade. Isto nos ensina, meu irmão, que em alguns momentos da nossa vida, nós teremos habilidade para solucionar alguns problemas. Nós teremos recursos para resolver algumas dificuldades. Nós teremos auxílio para resolver algumas situações. Mas há momentos, há situações, há problemas que por mais que nós tenhamos expertise, que por mais que nós tenhamos habilidade, que por mais que nós tenhamos capacidade humana para tentar resolver, não vamos conseguir resolver. Somente uma intervenção de Cristo, somente uma ação direta de Deus, somente uma manifestação do poder de Deus. E foi isso que aconteceu aqui. Estes homens, após lutarem, perceberam que não seriam capazes de vencer aquele temporal. Talvez tivessem vencido outros. Talvez tivessem vivenciado outras situações como aquela. É bem provável que sim, porque qual pescador que não passou por tempestade? Mas aquela ali estava além das suas forças, estava além da sua capacidade humana, estava além das suas habilidades técnicas. E se lembraram, aleluia, que Jesus estava no barco. A quinta lição que eu quero tirar nesta noite deste texto
é o lugar em que Jesus está no barco. Marcos é o único que registra que Jesus estava deitado na polpa do barco sobre uma almofada. Na verdade, aquele lugar no barco ali era o lugar reservado para o capitão. Era o lugar reservado para aquele que guiava aquela embarcação. Era o lugar reservado para aquele que era o supervisor daquela embarcação. Jesus estava exatamente naquele lugar. Glória a Deus. Os discípulos tinham dado a Cristo aquele lugar. E ele ali se deitou, ele ali estava descansando. Estavam dando a prioridade a Jesus. E aí a lição que nós tiramos deste texto é: em que lugar da minha história Jesus está? Em que lugar da tua história, aleluia, Jesus está? Qual é a posição que Jesus ocupa na tua vida? Ele está em primeiro lugar? A prioridade dos seus sonhos, dos seus negócios, dos seus projetos, a prioridade da sua história, da sua vida é Jesus? A prioridade do seu tempo, do meu tempo, é Jesus? Precisamos perguntar nesta noite qual é a posição de Cristo na minha e na tua história. Aleluia! Ele é o capitão deste barco? Jesus é o comandante desta embarcação, que é tua vida, que é a tua história, que são teus negócios, teu casamento, teus relacionamentos, teus projetos, teus sonhos, teu futuro. Jesus é o capitão, ele está no lugar de capitão. Naquela noite Jesus estava no lugar de capitão. Aleluia! Descansando sobre uma almofada. É preciso pensar nisto. Porque às vezes nós temos deixado Jesus em segundo plano. Porque há pessoas que Jesus só serve como alguém que, quando precisamos, vamos até Ele, pedimos e depois voltamos e continuamos vivendo nossa vida como se Ele não estivesse ali. Mas os discípulos perceberam, sabiam, Jesus está no lugar de capitão. Aleluia, estava descansando, estava dormindo, mas estava no lugar de capitão. E logo eles foram lá e despertaram a Jesus. E na sua agonia, na sua angústia, no seu desespero, ele disse: mestre, mestre, nós estamos a ponto de morrer. Vai nos deixar perecer? Glória a Deus. Jesus acorda e, como nós todos sabemos, ordena ao vento, ao mar, que se acalme, que se aquiete. E a bonança chega. Mas Jesus faz uma pergunta aos discípulos: ainda não tendes fé? Por que sois tão tímidos? Ora, irmãos, aqueles discípulos tinham fé. Sim, eles tinham alguma qualidade de fé. Eles tinham alguma medida de fé. É tanto que foram chamar Jesus, que foram acordar a Cristo. Mas por que que Jesus faz esta observação, ou esta repreensão, ou esta doce e gentil exortação? Glória a Deus. Percebe que no meio das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas tempestades pessoais e particular, mesmo que nos tenha que exortar-nos por alguma fraqueza, por alguma falha, Ele faz com delicadeza, Ele faz com gentileza. E parece, e podemos nós conjecturar, aleluia, o semblante manso de Cristo, perguntando àqueles homens: por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? Jesus não estava, na verdade, negando que eles tivessem fé. Eles tinham uma medida de fé. Mas agora Jesus está chamando a atenção deles para, pelo menos, dois fatos importantes. O primeiro é que aqueles discípulos eram testemunhas vivas e oculares dos milagres, da manifestação sobrenatural, do poder que emanava de Cristo. Eles eram testemunhas oculares da manifestação real do poder de Deus na vida de Jesus, da deidade, da divindade de Cristo, que antes daquele momento tinha realizado coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, e Jesus está, na verdade, perguntando a ele de maneira gentil: vocês se esqueceram do que eu sou capaz de fazer? Vocês se esqueceram de todo o poder que eu tenho? Aleluia!
na capacidade que eu tenho de resolver situações as mais adversas possíveis, de curar a enfermidade, de expulsar demônios, de ressuscitar mortos. A outra observação que Jesus faz ao perguntar suavemente: não tendes fé? Seus discípulos deixaram de perceber quem era ele. Quem era ele que estava ali naquele barco? Como a tempestade poderia vencer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Como um temporal poderia afundar um barco onde estava o próprio Deus? Aleluia! É nesse aspecto, e aqui tem uma lição para nós, a sexta lição para nós precisamos lembrar daquilo que Jesus já fez na nossa vida. Você que está agora, aleluia, me dirijo exclusivamente a você que está agora passando por um temporal, por uma situação que se compara a uma tempestade, que você já não tem mais o controle dela, você já lutou, você já fez de tudo, mas não tem mais o controle e percebe que a coisa está tomando direções descontroláveis. Lembre-se daquilo que ele já fez na sua vida. Eu quero convidar você a puxar a memória, aleluia, de quantas vezes ele entrou na tua história, de quantas vezes Deus agiu ao teu favor, de quantas vezes o Senhor, aleluia, estendeu a mão para você e te tirou de suas situações tão difíceis e complicadas. Lembre-se disso, e ele é o mesmo. Lembre-se também, aleluia, que a tempestade, que o mar revolto, que o mar bravio não pode vencer ao Deus a quem você serve, a quem você adora. Glória a Jesus. E por último, aqueles homens, ao verem toda aquela bonança, e eu quero dizer nesta noite, que apesar de haver na nossa história tempestade, noites de calamidade, noites de trovoadas, noites de vendavais, sempre vai haver depois bonança. Para aqueles que estão com Cristo, haverá bonança. Glória a Deus. E agora aqueles homens estavam admirados. Estavam todos tomados de assombro e perguntando: quem é este homem? Que até o vento e o mar lhe obedecem. E aqui eu quero concluir a mensagem nesta noite, dizendo a você que Jesus é aquele que faz coisas surpreendentes. Que Jesus faz coisas, aleluia, que nos deixa de boca aberta. Que Jesus faz coisas que atraem a nossa admiração e a admiração daqueles que estão ao nosso redor. Que Jesus faz coisas inimagináveis. Aleluia. E é esse mesmo Jesus que está com você, que está comigo. É esse mesmo Jesus a quem você tem pedido, a quem você tem orado. Então descanse o seu coração. Você não vai ser destruído nessa tempestade. Você não vai morrer nessa tempestade. Descanse o seu coração. Aleluia. Daqui a pouco ele vai se levantar e vai soprar, aleluia, e vai dizer ao vento que se aquiete, vai dizer às ondas que se acalmem, e se fará bonança. E a tempestade passará e ficará apenas as lições. E a certeza de que quando nós temos Jesus na proa da nossa história, no lugar de capitão da nossa vida, podemos ir até ele e pedir socorro e ele nos ouvirá. A tempestade vai passar, o vendaval vai passar e Cristo será glorificado em tua vida, na nossa vida. Que Deus em Cristo continue abençoando você, dando vitória em tudo, em nome de Jesus. Amém.